Começamos o Mais Pecuária de hoje falando do cenário leiteiro aqui no Brasil. A Abraleite, a Associação Brasileira dos Produtores, divulgou recentemente uma carta aberta em que reclama dos conselhos que formam o preço in natura a ser pago ao pecuarista, os conseletes. Sobre este e outros assuntos, eu conversei pela internet com o presidente da entidade, Geraldo Borges. Ele é produtor de leite no Distrito Federal, em Minas Gerais e também no Pará, com as raças Girolando e Girleiteiro. Vamos conferir a entrevista. Geraldo Borges, muito obrigado pela sua entrevista ao Canal do Boi. A Abraleite divulgou recentemente uma carta para conhecimento de toda a sociedade, principalmente pelo setor leiteiro do país, nesses tempos difíceis. O que diz essa carta, Geraldo? Primeiramente, nós da Abraleite agradecemos o convite e a oportunidade de poder falar para os telespectadores do Canal do Boi. E o que diz na carta é uma insatisfação geral que existe com os produtores de leite de todo o Brasil em relação à nossa maneira de termos um relacionamento com a indústria que é tão difícil. Durante todos esses anos de pecuária leiteira no Brasil, a gente não viu ainda um amadurecimento dessa relação e a cadeia sofre com isso. Nesse momento, a carta foi motivada pelo fato que os conseletes, que foram constituídos em 6 estados do país, demonstraram um aumento no preço dos produtos lácteos e que esse momento teria que ser repassado aos produtores, agora referente ao mês de abril, que é pago em maio. E algumas indústrias não estão querendo cumprir com esse combinado, com essa combinação que existe, e há uma insatisfação geral. E lembrando que esses conseletes eles existem em 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais. Já em Goiás existe uma Câmara de Conciliação, que também trabalha com um índice muito semelhante ao conselete. E esses 7 estados juntos, eles detêm algo em torno de 70% do leite produzido no Brasil. Era um começo, os conseletes fazem parte de um começo de uma boa relação e que precisa não só ser preservado, como precisa evoluir. O que nós pedimos nessa carta é que a indústria repense essa atitude e que dê realmente a valorização que o produtor de leite precisa. Geraldo, por que razão, na avaliação da Abraleite, o conseleite que vai divulgar o preço depois de quase um mês de entrega do produto, né? A indústria vai pagar depois de quase um mês após a entrega, né? Após a captação. Por que razão essa recusa em melhorar para o produtor, já que o atacado, o laticínio, está remunerando, está comprando um leite mais caro? Importante, Zaidan, esclarecer que os conseletes e também na Câmara de Conciliação de Goiás são conselhos paritários, em que a indústria e o produtor sentam juntos e discutem juntos. Os preços são os preços de venda ao consumidor, são todos eles tabulados e aquilo vai ser trabalhado um índice que indica como foi que reagiu, como que foi o mercado do produto lácteo, para então dar uma previsibilidade de pagamento ao produtor. E essa previsibilidade faz com que o produtor possa ou não investir no seu negócio, possa, por exemplo, investir mais na nutrição das matrizes leiteiras ou acelerar ou pisar no freio. O produtor não pode trabalhar com uma total imprevisibilidade a ponto dele não saber se ele vai tomar prejuízo, se ele vai pagar as contas ou se ele vai ter um pouquinho de lucro. Estamos entrando na entre-safra. Tem perspectiva para melhorar o preço ao produtor? Zaidan, o momento é muito difícil de fazer previsibilidade, né? Previsão nesse momento é meio que complicado. Você veja que nós não sabemos nem por quanto tempo vai durar essa pandemia e o confinamento, vamos falar assim, essas restrições sociais, se isso vai piorar ou melhorar nos próximos 2 meses. Nós sabemos que estamos entrando, uma grande parte do Brasil produtora de leite, nós estamos entrando no inverno, que traz não só incertezas para o campo, no sentido de que nós vamos ter dificuldades com seca em alguns estados produtores de leite, como aconteceu no Rio Grande do Sul, nos estados do Sul, que também são fatores limitantes,
A gente está vendo um desestímulo muito grande, muitos produtores andaram abatendo matrizes nesse momento de incerteza, nesse momento que a própria indústria, ao invés de criar uma segurança, criar um bom relacionamento, gera um pânico para a classe produtora de leite e que isso gera total incerteza ao setor. Geraldo Borges, presidente da Abraleite, muito obrigado pela sua entrevista. Abraleite que agradece. Um abraço a todos.